Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz de bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse mês de agosto, nós, na nossa Igreja Católica, refletimos um pouco sobre a vocação. Somos chamados por Deus por várias situações. Uns para ser sacerdotes, freiras, e outros para serem família. E a família no tempo presente, acho que talvez como nunca, tem passado por várias transformações, mutações, mudanças de todos os gêneros, né? E hoje queremos refletir um pouco sobre isso. Qual é a família de hoje? Como é ser família? E como essa família pode servir a Deus num mundo tão difícil, onde os bispos e o Papa também falam que nós vivemos um tempo de mudança de época, onde todos os nossos paradigmas estão caindo por terra, aquilo que era seguro não é mais. Como a família vai resistir a tudo isso? E hoje temos um convidado para bater um papo, eu, você e ele, uma pessoa muito importante na nossa igreja. Ele é formado em família, fez mestrado em família em Roma, é o cura da catedral, tem um carinho muito grande, chama aqui o Padre Renato. Tudo bom, irmão? Graças a Deus, tudo tranquilo, salve. Formado em mestrado? Exatamente. Tive a oportunidade, a pedido na época do nosso arcebispo Dom Luiz Marcílio Vilela, de ir para Roma se especializar nesse assunto. Nunca pensei que fosse me dedicar aos estudos sobre matrimônio e família. Gostava de fazer antropologia. E quando cheguei lá, me surpreendi com um curso multidisciplinar, né? E, claro, acabou sendo também um curso antropológico, conhecendo esta realidade tão querida e abençoada por Deus desde o início da criação. Mas um mestrado somente sobre família? O que estuda nesse mestrado? Exato. O Papa João Paulo II fundou esse instituto, que recebe o nome dele, Instituto João Paulo II, para estudo sobre matrimônio e família, logo depois da exortação Familiares Consórcio. E lá a gente tem a oportunidade de reunir várias disciplinas, propriamente da antropologia, sobretudo da moral, também da moral sexual, do direito canônico, da psicologia, da sociologia, para compreender esse fenômeno, essa realidade, matrimônio e família. Se deve pegar o passado, o presente, assim por diante, toda a família. Olha, num curto prazo, houve muitas mudanças nas configurações familiares, né? Algumas décadas atrás, e a gente consegue se situar ainda nesse contexto, nós tínhamos um modelo predominante que era o modelo da família tradicional, pai, mãe e filhos. E normalmente quando os filhos iam crescendo, se desenvolvendo, constituindo a sua família, ia ficando ali também ao redor, né? Ia formando uma grande vila, né? Bom, depois com a modernidade e como você estava introduzindo também outros paradigmas, né, outros conceitos, enfim, nesse mundo de constante mudança, a família também sofreu interferências. E hoje nós nos deparamos aí com diversos tipos de família, diversas configurações familiares, né? As famílias monoparentais, por exemplo, onde que a base dela é apenas o pai e os filhos, ou o contrário, também só a mãe e os filhos, ou famílias constituídas pelos avós e os netos, que acabam sendo também os seus filhos, né? A necessidade da mulher sair para trabalhar, não se trata hoje de ser uma função exclusiva do homem, né? Prover o sustento da sua casa, mas a mulher também hoje trabalha fora. As crianças hoje estão na escola, terceirizamos a educação, e tudo isso foi contribuindo para diversificar as configurações familiares. Essa família mais patriarcal, né, que até mesmo a sociedade hoje coloca como peso na igreja, né? A igreja sustenta durante muito tempo essa família patriarcal, o homem que deve governar, o homem, mulher e filhos. Isso modificou? A igreja ainda acredita nesse formato? Olha, Padre Anderson, a igreja hoje, sobretudo agora com o Papa Francisco, né? Há 5 anos atrás ele lançou para nós a sua exortação pós-sinodal Familiares Consórcio, isso é, a alegria da família. E ali o Papa ele trata de modo muito concreto estas novas necessidades, né? Ele compara que nós estamos num hospital de campanha, porque temos aí diversas realidades, muitas feridas, muitos sofrimentos, e que a igreja precisa estar atenta, ela precisa saber acolher
integrar e acompanhar. A igreja sempre se preocupou com a família. Interessante se a gente observar aí os últimos papas, João Paulo II, também Bento XVI, agora o Francisco, né, mais recentemente, a igreja sempre se preocupou com a família. E essa continua também sendo a tarefa da igreja, né, voltar o seu olhar para a família. Mas claro, né, que ainda o modelo ideal é esta família constituída pelo pai e a mãe, porque exatamente o encontro entre um homem e a mulher é que é capaz de gerar o nosso familiar. É um eu e um tu que se abre para um nosso coletivo. Então, todos nós surgimos desse encontro amoroso entre um homem e uma mulher. E a partir desse encontro nasce, portanto, a família. Então, a igreja continua apostando ainda nesse modelo ideal de família, mas sem, contudo, descartar e excluir as outras configurações familiares. A igreja vê isso como família, essas, como você falou, monoparental, de avô, de homem, de mulher e assim por diante? Claro, a gente não pode esquecer que devemos partir sempre desse princípio, né, do encontro entre o homem e a mulher que gera o nosso familiar. Mas, obviamente, que esses novos arranjos, eles também podem e devem ser definidos como família. Porque o que é que nos define pela família? O que é que nos define como família? É somente o dado de consanguinidade, né? Isto é, sermos da mesma estirpe, da mesma origem? Não, a gente observa que o conceito de família ele vai se alterando, dado também a proximidade afetiva que as pessoas têm umas com as outras. Por exemplo, quando nós estávamos no seminário, de certo modo, nós formamos uma família, né? Ligados por um outro vínculo, né? por um objetivo comum. Então, nós podemos chamar ali também aquele ambiente de um ambiente familiar. E claro que quem também vive debaixo do mesmo teto, com configurações diferentes, que não é eixo tradicional da presença do pai, da mãe e dos filhos, também pode ser chamado de família. Mas insisto nisso, sem contudo, nunca perder de vista esse ideal. Esse ideal está um pouco, embora existe ainda, existe esse ideal de homem, mulher, que ainda é pregado, mas é possível você chamar de família, até mesmo casais homossexuais, que tem ali adota o seu filho, ou que tem a sua convivência. Essa é uma questão que o pessoal às vezes questiona. Essa é uma questão bastante polêmica, sobretudo quando a gente trata ela a partir do ponto de vista da religião, da fé. Mas aquilo que eu estava dizendo, a gente não pode perder de vista esses novos arranjos, que de certo modo também pode ser chamado de ambiente familiar, porque ali existe um vínculo afetivo. Existe uma coletividade, né? Existe algo que os une. E o que deve estar na base de qualquer ambiente familiar é exatamente esse: o respeito, o diálogo, a comunhão, o amor, o afeto. Uma frase que eu acho que eu vi com você uma vez, que não existe família perfeita. Eu costumo dizer isso, verdade. Esse é um axioma. É o meu axioma. Não existe família ideal. Existe família real. Quando a gente fala de ideal, é no sentido objetivo. Porque ora a gente fica idealizando aquela família dos sonhos, aquela família do cinema, aquela família que mora do lado da casa da gente, quando na verdade existe a minha família, existe a sua família. E todas as famílias trazem os seus dramas, as suas lutas, seus limites, suas dificuldades e, claro, também as suas belezas. Então a gente tem que ter esse olhar verdadeiro e sincero para dentro de casa, né? Sem ficar comparando isso. De fato, não existe essa família ideal que muitas vezes nós idealizamos. Existe a família concreta, essa família onde eu estou inserido. Como você falou, nós temos nossas dificuldades. Quem é que não tem, né? Quem não teve dificuldade de família? Nós somos fruto, eu costumo dizer muito, a gente é fruto de uma relação. Nós precisamos nos relacionar. O ser humano precisa se relacionar. E nesse relacionamento nós somos imperfeitos. E causa feridas. Família é um lugar onde nós nos realizamos,
temos nossas alegrias, mas também onde nascem as nossas nossos traumas, nossas dores. E é nesse ambiente, né, Padre Anderson, que a gente vai criando e desenvolvendo também a nossa identidade, nos preparando para essa fase adulta, da relação com a sociedade, da relação com os outros. Então, quantos conflitos familiares que nós vivemos na nossa infância, que de certo modo serviram como base para o confronto hoje com a sociedade, lá no seu trabalho, na sua paróquia. Então, todas essas experiências do passado, elas são importantes também para aquilo que nós somos hoje, para aquilo que nós ainda viremos a ser. Eu costumo também afirmar e dizer nas pregações que se eu tenho um problema na minha família primitiva, primeira lá, né? Enquanto eu não resolvo isso, eu não conseguirei viver e construir uma família. Ou seja, a figura do pai, a figura da mãe, a figura ali que nos criou, ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento. E se eu não cuido disso, um dia vai aflorar e eu vou continuar perpetuando, né? O pessoal fala assim, né? De cargas genéticas, cargas genealógicas, né? Que vai passando de geração em geração. Não é uma maldição, mas esses são comportamentos. Se eu não curo isso, não cuido disso, não corto a corrente, eu vou continuar passando isso. Então isso é importante demais. Você fazer um pacto de paz com a sua família. Como eu disse, não é família perfeita, mas são pessoas que têm seus dramas, que tiveram os seus problemas também no passado. Eu sou fruto de uma família assim, real, também não ideal, mas tiveram seus problemas. O meu pai com dificuldade na afetividade, de transmitir afeto, isso gera e compacta pra gente, entendeu? Claro. Eu tenho que começar a quebrar essa corrente, porque o pai dele foi assim com ele, e vai passando para... Ou seja, se não muda, se a gente não muda a nossa forma de ser, vai continuar passando. A gente vai carregando essa carga genética, né? E é insubstituível, né, Renato? É verdade, a família ela é insubstituível. Não tem nenhuma outra instituição capaz de garantir aquilo que realmente nós precisamos para viver no mundo, para ser no mundo. Não existe nenhuma outra realidade capaz de substituir essa instituição família. Que ora as pessoas dizem está ameaçada, né? Uma instituição comprometida ao falimento. É verdade que a família passa sempre por constantes mudanças, fragilidades, mas sem dúvida alguma a família não é uma instituição falida, porque no fundo o que nós buscamos, Padre Anderson? É o aconchego da casa, é a família, quais são os nossos dramas, né? Quais são os nossos traumas? São os traumas ligados à afetividade, às experiências do passado que hoje nos fazem falta. Então, no fundo, a gente tem esta saudade, esse desejo do aconchego da casa. O que todos nós buscamos é uma família. É uma família. E nesse tempo de pandemia, onde ficamos mais trancados em casa, é que veio à tona, né, o nosso real forma de ser família, né? A gente percebeu, em muitos casos, perceberam que não se conheciam, acostumaram a conviver com a pessoa e agora estão conhecendo de fato as pessoas. E eu tenho que enfrentar isso. Não adianta sair trocando, sabe? Quem fica trocando de casa, trocando de pessoas, o problema está em você, que não sabe lidar com essas dificuldades. Qualquer lugar tem isso. Qualquer lugar tem pessoas imperfeitas. Qualquer lugar eu vou ter que aprender a amar, perdoar. Tem uma canção que a gente canta, né? Quando em minha casa, cansado eu chegar, é onde eu mais preciso amar. São as pessoas que nós mais amamos e são as pessoas que nós mais ferimos. Pois é, Padre, se me permite, eu acho que essa é uma colocação muito importante, sabe? Esse tempo de pandemia, ele intensificou a nossa convivência familiar. Obviamente nós já estamos mais fora desse ambiente, mas nós observamos como que isso foi a realidade de muitas pessoas. E a intensificação da convivência familiar, ela produziu criatividade, mas produziu também conflitos. Inclusive, nesse período, a gente tem notícias, temos algumas informações não tão precisas, porque ainda estamos em fase de averiguar, né? Estatisticamente, parece-me que cresceu também o número de divórcios. E isso indica que as pessoas estavam fugindo de si mesmas, né? Estavam fugindo das pessoas mais próximas, que são os membros da casa, da família. Então essa pandemia ela veio favorecer também a oportunidade da família desenvolver a sua criatividade, recordar a importância essencial de conviverem juntas, mas também, infelizmente, quem não foi capaz de fazer essa transposição, né, de superar os seus limites, os seus dramas e conflitos, infelizmente, alguns casos aí também chegaram ao falimento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a temática
proposta pela CNBB, nesse mês vocacional, nesse mês da família, na Semana da Família, para que o Brasil refletisse um pouco sobre isso em nossas comunidades, nossas celebrações. Servir ao Senhor, Padre, família, neste tempo de hoje, e religião. Nesse tempo que a família é bombardeada, cada vez mais, né? Como você falou, alguns apostam no falimento da família, por outro lado, nós dependemos do ser família. E acho que a pandemia veio realçar realmente essa necessidade. O que caiu foi a correria, do estresse da sociedade, e percebemos que ficamos em casa. Então a família é algo que nós precisamos dela. Família e religião. Como essa família pode servir ao Senhor neste mundo tão complexo e de mudança de época? Mais do que nunca, né? Daí a proposta de refletir nesse ano esse tema do livro do Josué, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O profeta, ele faz uma escolha, ele decide-se a servir a Deus. Ele decide, por ele e sua família, se dedicar com fidelidade a Deus. Num contexto de muitos outros deuses, né? Ele faz essa escolha fundamental. E quantas vezes hoje também nós deixamos entrar dentro de nossas casas outros ídolos, outros deuses, né? O dinheiro, o poder, o trabalho, o prazer pelo prazer, né? A ociosidade. E esses outros deuses vão roubando de nós aquilo que é essencial. Então, recolocar Deus dentro de casa é algo fundamental a fim de que a casa ela tenha o seu alicerce sólido da sua edificação. E, portanto, hoje, mais do que nunca, é necessário a gente trazer Deus de volta para casa. Não que Deus um dia quisesse nos deixar, mas nós nos esquecemos dele. Então, essa é a proposta, né? Trazer Deus novamente para casa. Deus deve ser alguém que habita dentro de casa. Quando o senhor fala da história de Josué, quando ele chega a esse ponto, né, ao final da sua vida, ele propõe ao povo de Israel, isso, olha, ou vocês querem seguir os deuses lá antes do rio, né? Ou os deuses aqui da terra dos amorreus, onde eles estavam agora, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. E ele faz uma retomada, olha, por que eu vou seguir a Deus? Acho que é importante a família, as pessoas definirem isso. Como que eu escolho? Eu vou decidir por ele, por quê? Porque ele faz isso, ele fez isso por nós, ele mostra a sua divindade. Agora, quando você fala de outros deuses, né, o dinheiro, o poder, o prazer, ninguém fica lá, o dinheiro, eu te adoro, mas você tem atitudes de adoração, né? Você vive para aquilo, né? Uma família em que não consegue sentar junto, parar para conversar, uma família que vive o trabalho, ou aquela pessoa da família que vive só a busca do prazer, são vícios que nos tornam presos. Então toda prisão torna o meu Deus, né? E são ídolos que nos roubam para eles, nos tiram exatamente dessa convivência familiar. Você citou esses exemplos e são todas experiências que realmente nos roubam da convivência familiar. Então hoje mais do que nunca é necessário buscar o Deus verdadeiro, um Deus que é comunhão, né? O Deus de Jesus Cristo é o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus mesmo é comunhão de pessoas. Então, viver em família, viver no relacionamento com os outros, buscar também aquilo que Deus sonhou para nós. Somos criados à sua imagem e semelhança. E aí, Padre Anderson, só aproveito para dizer também, mais uma vez, a partir do magistério da Igreja, isto é, daquilo que os documentos dos papas nos ensinam, que toda casa ela é chamada a ser também um santuário de vida e de amor. Uma expressão mais comum é esta: transformar a casa numa pequena igreja doméstica. E nesse contexto de pandemia, a gente observou exatamente como que muitas casas se converteram em pequenas igrejas domésticas. Inclusive nós, igreja, instituição, passamos a dar mais valor para a casa, para a família reunida, rezando juntos, né, as orações devocionais, o terço, ou a luz da palavra de Deus, ou assistindo às transmissões das missas, né, ali todo mundo reunido na casa. Então esse tempo da pandemia veio mostrar também a importância de converter nossas casas também numa pequena igreja doméstica. E eu sinto que isso também serviu para nós, do outro ponto de vista, né, que hora também a gente acaba roubando nossas lideranças, nosso povo, do convívio familiar, dado o excesso de atividade, né? E essas pessoas também vão fugindo da casa para estar na igreja, quando na verdade a gente também tem que saber valorizar esse ambiente familiar
também como uma igreja doméstica. E a paróquia, a comunidade onde nós frequentamos, é uma família de famílias. Tem muitas histórias bonitas, realmente, de famílias nas celebrações televisivas, né, ou transmitidas. Você vê lá, montam o seu santuáriozinho, rezam junto, isso é muito importante. Acende a vela, assiste a missa do Padre Anderson. Padre Renato. Mas uma coisa, voltando aos deuses, eu costumo dizer, quando eu me aproximo de Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, quando eu me aproximo dele, ele me faz cada vez mais livre. Quando eu me aproximo de um outro Deus que não é verdadeiro, ele me aprisiona. O Deus do dinheiro, o Deus do prazer, quanto mais eu estou dependente, ele mais me torna preso. Quanto mais eu me aproximo do Deus de Jesus Cristo, mais ele me faz livre. Então uma família, para você ter ideia a quem está servindo, faz esse exame de consciência, você é mais livre ou mais preso, dependente já de uma coisa A ou B. Isso é um ótimo discernimento. Mas eu gostaria, padre, embora tenha famílias, a gente atende muito isso, acho que acontece com o senhor isso. Mulheres, homens, mais meia-idade, mães e pais que vivem a sua fé, mas não conseguem transmitir para os seus filhos. E a luta, o entrave que se dá, eu atendo, acho que o senhor também, mães angustiadas, o que eu fiz de errado, onde eu errei, porque meu filho fez isso, está indo para outro caminho, está escolhendo outra forma de vida e entra em crise. Perfeito, Padre Anderson. Sabe que isso me chamou a atenção. Nesta semana de programação especial para a Semana da Família, e que essas perguntas surgiram. Foi uma das perguntas mais frequentes, né? Meu filho não participa mais da igreja, minha filha abandonou a fé, o que fazer, o que falar para eles? Olha, não existe assim uma regra geral, não existe assim uma palavrinha mágica que automaticamente vai trazer os filhos de volta para a igreja, trazer de volta para Deus. Mas uma coisa é certa, desde cedo educar na fé. A educação ela começa no berço. E a educação da fé também, não podemos esquecer disso. Pois levar os filhos para participar das missas, das atividades da igreja desde cedo, conviver com outras famílias, daí a importância dos círculos bíblicos, dos encontros, retiros de casais, de famílias, porque a criança vai crescendo nesse ambiente. Como é que você aprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta, né? Pegando a bicicleta, andando, subindo, caindo. Como é que a gente vai aprender a gostar de Deus e a gostar da igreja? É fazendo, né? É um fazer, é uma ação contínua. A criança, por exemplo, ela não gostava de comer jiló, mas a mãe de tanto insistir que aquilo era bom para a saúde dela, hoje ela consegue comer jiló amargo. Eu ainda não, viu? Eu não sei se eu sou da formação antiga, né? da mentalidade antiga, né? Mas eu acho que os pais estão deixando muito os filhos a decidirem muito cedo as coisas, a escolher muito cedo. E tem coisas que o filho tem que escolher, não. Eu sou de um tempo, a minha família... Eu ia para a igreja sem vontade. E meu pai gostava da missa domingo às 7 da manhã. Eu morava em Valadares lá, era triste. Eu conto essa história. Eu achava a missa, sempre falo isso, muito chata. A missa é chata. Um senta, levanta, tinha um folhetinho. Eu pegava aquele folhetinho, gente, o padre tem que ler isso tudo aqui ainda. Ou seja, eu não tinha prazer, mas eu era obrigado. Ou seja, até que ponto essa obrigação ela é fundamental na formação do seu caráter religioso. E hoje eu sinto que os pais estão deliberando, deixando, você escolhe, filho. Não querem magoar, não querem forçar. Não sei se a metodologia do meu tempo é melhor diante desse mundo que mudou tanto. Não, eu concordo contigo, né? Obviamente que os pais devem educar os filhos para a responsabilidade, para um desenvolvimento maduro na liberdade. Mas tem valores que são essenciais e esses valores são transmitidos desde cedo. Um desses valores é exatamente a fé, e a fé se ensina desde cedo. Comparando novamente ali com a questão da alimentação, né? Quantas coisas que são importantes para o nosso organismo, para que a gente tenha vitalidade, que a gente não gostava, mas de tanta insistência descobrimos a importância e a necessidade de comer determinados alimentos. Podemos comparar de certo modo também assim com a fé, com a religião, né? No início é difícil mesmo, é um senta, levanta, mas pouco a pouco vamos descobrindo o significado, a importância disso e vamos ganhando prazer nisso. E vale a pena lembrar que os casais que se casam na Igreja Católica, por exemplo, eles se comprometem a educar os seus filhos na fé. Então é um compromisso que eles assumem no dia do matrimônio de educar também os filhos na fé, de acolhê-los e educá-los na fé.
Você pega um adolescente no tempo de hoje, que não é fácil. Ou seja, eu tendo muito aí, padre, que eu sou do pensamento que enquanto não tem a sua independência, meu filho, você tem que baixar a cabeça. Você tem que baixar a sua cabeça. Ah, fica brigando, discutindo com o pai, gritando com o pai, com a mãe. Pelo amor de Deus. Eu pergunto, quem paga as suas contas? Você trabalha? Sua comida, sua casa. Ah, meu pai e mãe. Então fica quieto na sua. Não sei se eu tô com a mente muito antiga. Eu vou chamar o Cláudio Tosta aqui e falar sobre gerações. Não, acho que falta essa pedagogia, né, da relação dos pais e filhos, da educação familiar. Essa é uma tarefa, um desafio muito grande hoje, mas eu concordo também, né? Agora os filhos estão aí muito soltos, transferimos para os outros a educação deles, né? A TV, os youtubers da vida, né? A própria escola, quando ela deveria ser, na verdade, um complemento, um auxílio na tarefa de educar os filhos, ela acaba ocupando muitas vezes um lugar primordial. E aí a criança, o adolescente vai perdendo seus referenciais. Agora, Padre Anderson, uma coisinha, né? Se a semente foi lançada, uma hora ela vai germinar. Então, assim, se lá na adolescência, na juventude, algum filho se perdeu, calma, continua rezando por ele. Lembra de Santo Agostinho, seu santo? 33 anos, 30 anos de oração. Então, a semente foi lançada, uma hora a semente ela brota, uma hora a semente ela vai desabrochar. Agora, triste quando a semente não é nem mesmo lançada, ou lançada e esquecida, não cultiva. Agora, padre, está em comum também hoje, diante da sociedade que estamos vivendo, casais que decidem não querer ter filhos. É comum isso. E quando querem, é no máximo a busca, ou seja, pela liberdade. Mas vou perder minha liberdade, vou perder muitas coisas, eu quero viver minha felicidade. Ou seja, essa decisão, isso é família? A família precisa de ter uma prole para poder se considerar família? De fato, sim. A família ela precisa ter uma prole, né? Se é a família consanguínea, a partir desse conceito, ela precisa ter uma prole. Porque até então, o que nós temos? É uma vivência conjugal. Agora, é um eu e um tu que se abre para um nós familiar, aquilo que dizia no início. É esse nós que forma propriamente a família, né? Que nasceu desse encontro entre um homem e uma mulher. Agora, quando o casal não quer ter filhos, nós devemos... Aí, cada caso é um caso, a gente precisa buscar compreender as suas verdadeiras motivações. Agora, contudo, há momentos da vida que não é recomendável ter filhos. E a igreja chama isso de paternidade ou maternidade responsáveis. Por exemplo, num contexto de guerra, por exemplo, num contexto de grande desemprego, de alguma limitação de saúde da parte de alguém que não é recomendável naquele momento ter filhos. Então a igreja ela recomenda que nesse momento não tenha filhos, né? Porém, aquela relação conjugal ela continua aberta para a geração do nosso, porque ali intencionalmente não está presente o desejo de não ter filhos. Ali intencionalmente está aberto o desejo de ter filhos, porém por alguma razão específica, este não é o momento adequado para se gerar filhos. Temos uma mesma raiz. Embora sejamos diferentes, como as árvores são diferentes, mas nós temos que entender a nossa raiz, aceitar a nossa raiz, aceitar a nossa família. Cuide da sua família. Ame, aprenda a amar. Não adianta você querer não amar sua família, porque quem vai perder com tudo isso é você. Seu pai é desse jeito, sua mãe é desse jeito, você é desse jeito, e temos que aprender a lidar com o nosso jeito de ser e aperfeiçoar. Padre, muito obrigado pela sua presença, entendeu? O seu jeito de ser família, o meu jeito de ser família, abençoa o nosso povo. Tá certo, é uma bênção hoje muito especial para a sua casa e para toda a sua família. Desça a copiosa e generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem. Tchau. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso.